Hoje a gente sempre começa com a música que sempre tem uma ligação com o que a gente vai falar, sempre tem uma ligação íntima e próxima com o tema que a gente escolheu, e não é diferente hoje. Aqui é uma música do Jota Quest, né? Fácil. E olha que interessante, que quando a música fala tudo é tão bom e azul, calmo como sempre, os olhos. Deixa aqui ver que eu, sem querer aqui, cliquei aqui. Acho que tá ok. Mas vamos lá. Tudo é tão bom e azul, e calmo como sempre. Os olhos piscam de repente um sonho. Então, um piscar de olho já me faz estar no sonho, naquilo que eu almejo, naquilo que eu tanto idealizo. É fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo cantarmos juntos. Fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo cantar junto. Olha que interessante, não coloca em primeira pessoa quando ele está falando eu e você, não, primeiro você, depois eu, depois todo mundo cantarmos uma melodia juntos, porque quando a gente canta, a gente está na mesma sintonia, a gente está no mesmo ideal, a gente está fazendo algo coletivo, e é não só para mim, mas é para todo mundo. Isso é sensacional. Lógico que é uma música, ela se estende mais, mas eu tirei esses dois parágrafos, esses dois versos, para a gente aqui iniciar de uma maneira poética o nosso encontro de sábado, nosso encontro semanal. E vamos lá. E eu queria aqui já desde agora colocar, como sempre, a gente sempre enriquece aqui com uma história, esse primeiro momento. Eu vou desativar os comentários e eu quero começar a falar dessa pessoa que está aí na tela de vocês. E eu queria começar dizendo o seguinte: a mãe dessa atleta, eu já vou antecipar, era viciada em drogas, em álcool, foi presa mais de 20 vezes e ela se chamava Shannon Biles. E ela, essa jovem que está aí na tela do celular, do tablet, no computador, ela foi pega por uma assistente social aos 3 anos de idade para ser adotada, devido às condições sociais que ela está vivendo e da mãe estar nessas indas e vindas da prisão. E aí, um belo dia, quando ela já era atleta, já era de nível de ganhar competições, ela deu uma entrevista e disse a seguinte frase: você guarda algum rancor da sua mãe, da sua família? Abre aspas. Eu não quis saber o que minha mãe fez. Este era um estilo de vida dela antes de eu nascer. Ela já tinha comportamentos alterados, que ela estava querendo dizer. E a mãe, quando ela nasceu, a mãe continuava com esses comportamentos distorcidos e que fez ela ser adotada por uma outra família. E aí depois até a avó desta atleta, vendo essas condições, resolveu pegá-la de volta para o seio familiar, mas sem a mãe estar cuidando. Então, essa jovem, em 2013, ela ganhou um dos campeonatos mundiais de ginástica artística e ela foi vítima também, se não passasse todo o transtorno familiar, de rejeição, da problema da materno, de outra família por adoção, ela foi vítima de racismo por uma ginasta italiana que publicamente falou da cor da sua pele nesse campeonato, ao término do campeonato. E há 4 anos atrás, na Rio 2016, essa jovem ela ganhou 4 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze. Simplesmente um ícone na ginástica artística do seu país e de expressividade mundial. Eu apresento para quem não conhece, senhoras e senhores, a encantadora e extraordinária Simone Biles, um ícone, uma ginasta americana. E como a gente sempre fala aqui, tudo o que a gente coloca tem um sentido de nós estarmos colocando, porque vai ir de encontro com o que nós iremos falar em momentos mais adiante nesse sábado aqui. Então, eu começo a dizendo o seguinte: você estaria mais feliz se a vida fosse mais fácil
do que você está levando no presente momento? É apenas uma reflexão. A vida, de certa forma, ela nos mostra caminhos de menores resistências. A gente, às vezes, não consegue enxergar isso a curto prazo. Isso é um fato. Mas não quer dizer que a vida é fácil. E o que nós iremos apresentar aqui agora, o propósito de eu trazer esse tema hoje, que eu vou logo fixar para aqueles que estão ansiosos ou que já não acompanhou durante a semana o tema que a gente sempre fixa nos banners, o propósito é trazer algum ponto de vista diferente para que isso enriqueça esse conjunto de habilidades que a gente já está proporcionando para você no decorrer desses nossos encontros aqui, que já está chegando já no 20º encontro dessas lives aos sábados, para lhe permitir algum êxito, um êxito maior nessa sua jornada, nessa sua caminhada, para que torne isso de uma maneira mais fácil. Esse que é o nosso intuito com relação a essa temática. E eu vou fixar aqui já o tema para aqueles que estão chegando ou para aqueles que também ainda não sabem como que chama o nosso tema da noite. E se? 3 pontinhos. E se? E você vai entender logo logo o que se trata esse e se. Deixe-me fixar aqui o comentário para isso, fixei. Então, eu quero dizer uma coisa. E se você descobrisse também que não há nada de errado com você até o presente momento no que diz respeito à sua performance e às suas conquistas? Isso não daria um conforto maior e melhor para todos nós? A resposta é muito simples. Nós não atingimos determinados momentos daquilo que a gente quer da vida ou daquele ideal que a gente tanto almeja, porque simplesmente nós ainda não temos um certo conjunto de habilidades para atingir. Mas, de certa forma, nós já temos todo um potencial que já nos faz almejar, seja do ponto de vista mental, seja do ponto de vista já de algumas atitudes que nós já tomamos, só falta pequenos ajustes e ter paciência. E é isso que nós vamos falar agora com esse tema que nós colocamos aqui no e se. E quando as pessoas perguntam, e o que é o sucesso? Porque todo mundo nasceu para ter sucesso, isso já é bíblico. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, João 10:10. Eu creio que todos aqui são cristãos, todos têm uma fé, não importa a cor e a bandeira religiosa, mas isso já está no livro da lei. Então, é uma coisa extremamente salutar ressaltar isso quando a gente quer definir o sucesso. Então, quando a gente fala do sucesso, é uma frase muito simples e muito interessante, que eu particularmente gosto muito, que diz o seguinte: é você continuar fazendo o que você disse que iria fazer de uma maneira consistente, de uma maneira clara, de uma maneira focada, fácil e com graça. Olha que interessante. E quando a gente fala aqui com clareza, o que eu quero dizer com essa clareza? Clareza é ser exatamente claro os nossos objetivos. Eles não podem ficar escusos, meio atordoados, escurecidos para a gente. A gente tem que estar isso muito bem desenhado. Essa clareza mental, porque senão a nossa mente não interpreta isso como uma coisa muito transparente. Então a pergunta é: será que eu estou comprometido com a clareza daquilo que eu quero almejar, daquilo que eu estou almejando, desse meu objetivo? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Se isso não está claro, eu tenho que definir isso de uma maneira que fique, portanto, mais palatável para o meu entendimento, para eu seguir adiante. Então, isso é importante para nós não deixarmos de lado diante de uma performance humana com relação à clareza. E isso faz parte dessa definição do sucesso que nós estamos colocando aqui hoje. E com relação ao foco, para a gente colocar o foco, a atenção, a energia, a intenção daquilo que eu quero, para que nós não destoemos as atenções
Porque há várias maneiras de nós termos as distrações, mas quando a gente está focado, com atenção e colocando energia nisso, a chance de nós aproximarmos desse nosso ideal é muito maior, a chance de sermos exitosos é muito maior. Então eu estou comprometido com esses meus objetivos, com os meus sonhos, com a atenção que esse objetivo de certa forma merece, aquilo que eu estou almejando e que é do meu merecimento, porque eu estou querendo isso, não é porque outra pessoa quer, porque eu quero. Então eu tenho que pensar nessa questão do foco, então eu tenho que ter clareza e tenho que estar focado. Parece coisas muito clichês, mas é de fundamental importância que antes da gente sair para a ativa, para a nossa caminhada, para a nossa jornada em busca dos ideais, isso tem que estar muito bem desenhado. E as pessoas não fazem isso corriqueiramente. Não fazem isso, não tem esse desenho, isso é 2, 3 minutos que a gente faz. Então não precisa nem escrever, eu tenho isso incorporado na minha mente e eu sigo adiante. Os dissabores ao longo do caminho, eles podem ser ajustados, porque são os obstáculos. Nós já comentamos isso em lives e encontros pregressos. A gente tem os arsenais na nossa caixa de primeiros socorros, inclusive psicoemocional, para a gente lidar com esses dissabores. Agora aqui nós estamos antes disso, antes de nós sairmos para a nossa jornada. Então, essa questão do foco e da clareza. A outra coisa é a facilidade. A gente não pode fazer as coisas com atropelos, já sair de imediato achando que já vai chegar no ponto final. Tudo há uma construção. Para nós andarmos foi assim, para nós nos alfabetizarmos foi assim, para nós resolvermos uma expressão numérica, matemática, a gente teve que aprender a tabuada. Então foi tudo uma construção e não é diferente do ponto de vista dos nossos grandes objetivos na vida. Tudo tem que estar solidificado para nós não perdermos energias ao longo do processo. Eu tenho que guardar energia e essas energias, nós vamos falar muito sobre isso mais adiante, ela tem que ser canalizada no momento certo. Então eu tenho a clareza, eu tenho o foco e essa questão da facilidade é não ir pelos atropelos, é as coisas serem de maneira mais harmoniosas. É isso que a gente quis dizer aqui com relação à facilidade. Não é sair lutando e levantando a nossa barra e ficar num gargalo e depois você fica num sufoco e acaba depois desistindo desse seu objetivo, daquilo que você almeja. Fulano foi capaz e eu não fui. Aí começa a autossabotagem, a procrastinação e o abandono desse ideal. Então não precisa pôr o sarrafo, que é aquela barra dos atletas lá que fazem o salto em vara, salto em altura e tudo mais. Não precisa colocar tão muito alto. Você coloca num plano que você vai conseguir e você vai ajustando ele mais para cima conforme você vai caminhando na sua jornada. Então você não pode preocupar, será que eu coloquei muito alto? Será que está o suficiente para eu atingir? Isso você já está se questionando e de certa forma já é um potencial para que você procrastine ou abandone antes mesmo de começar a sua luta de ir adiante nesse seu objetivo. Então, é importante ter esse conhecimento de que a altura, aqui de uma maneira metafórica, você colocou esse sarrafo, esse seu ideal. Né? Lógico, temos que ter ideais grandes, indiscutivelmente, mas nós vamos ajustando, meio centímetro, 1 centímetro. É assim que faz os atletas. Eles atingem alto e depois vai ajustando para cada vez mais alto para bater os seus recordes. E é assim que a gente tem que fazer. De acordo com a nossa capacidade, nós vamos crescendo. Não adianta eu querer fazer, dando o exemplo aqui das expressões numéricas, querer fazer cálculo em matemática, cálculo 1 e cálculo 2, se eu não sei tabuada. Então não tem sentido. É isso que eu estou querendo dizer. Essa discrepância das facilidades eu tenho que ser adquirido paulatinamente, gradativamente. E quando a gente fala de graça, aqui é a graça, é a divindade mesmo. É aquela bênção inesperada que as pessoas acham que dão sorte para outros, mas não é. Ela é acessada, essa bênção despretensiosa, inesperada que nós recebemos, as pessoas que têm alta performance humana, elas nunca são ingratas. São muito pelo contrário, elas exercem a gratidão diuturnamente, de manhã, de tarde,
de noite, a cada passo que ela dá, por estar aqui diante da sua tela digital, estar vivo, estarmos com a família, termos um teto, ter acesso à internet. Isso é ser grato. Então essas bênçãos inesperadas, que para uns é assim, mas não é, você está exercendo isso continuadamente. Então essa capacidade de ser grato faz parte da alta performance humana. Então, quando a gente vai ter um desafio, a gente vai agradecendo e sendo grato a cada passo que a gente vai dando em direção a esse ideal maior, porque nós dicotomizamos, estratificamos, fatiamos a jornada até o produto final em pequenas etapas. E cada grande vitória a gente tem que comemorar, tem que celebrar. Né? E essa celebração já é um ato máximo de exercer a gratidão. Então, quando nós exercemos essa gratidão, a neurociência já nos prova, através de exames imaginológicos do sistema nervoso central, que você desativa uma área do sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções, e é o subconsciente também, onde estão nossas crenças limitantes de identidade, crenças de merecimento e de capacidade. Quando você exerce a gratidão no momento de questionamento da sua capacidade, ou do seu merecimento, ou da sua identidade, você elimina essa região que chama amígdala, chama locus accumbens e chama... me fugiu agora o outro nome, mas eu vou lembrar logo na sequência. Você, quando faz esse exercício da gratidão imediato, você faz a disrupção com essa área, com essa região que de certa forma estaria te segurando ou te deixando para trás, ou te deixando num patamar que você era para ir adiante. Então essa área é desbloqueada por você exercer a gratidão e você começa a caminhar novamente, pelo simples fato de exercer a gratidão. Então agora eu quero colocar aqui um outro eu vou desativar os comentários logo, só porque a gente precisa mostrar aqui uma imagem que eu coloquei aqui, que eu chamei de tabuleiro do sucesso, ou campo do sucesso. Os neurocientistas, eles usam vários nomes para isso aqui, e eu quero que você faça um print depois, compartilhe com quem você acha de direito, que você goste, ou estude também. É uma coisa muito didática que eu coloquei da melhor forma possível para o entendimento. Observe que eu coloquei um quadrado como se fosse um campo de futebol, uma quadra, um tabuleiro de damas, não importa. E aí tem uma linha horizontal. Dê ênfase para essa região aí que eu chamei de realidade visual. Aí nós estamos o campo das ideias, o campo da visão, o campo dos sonhos. E isso aí, na grande maioria das vezes, ele não é mutável. Quando a gente pensa em ideal, eu quero passar num concurso, eu quero ter um filho, eu quero viajar com a família, eu quero escrever um livro, eu quero escrever uma poesia, eu quero fazer meu TCC, não importa. Eu quero receber uma promoção no meu trabalho, não importa. Isso aí comumente fica aqui no seu campo visual mental. É por isso que eu coloquei aí esse homenzinho pensando, o campo visual mental. E nós temos essa linha imaginária também que divide o campo visual mental para o campo da realidade física. Ali, tudo que a gente vai fazer demanda energia, seja a energia emocional, seja o tempo, seja dinheiro. É essa energia que eu estou querendo dizer aí. E ela pode ocorrer mudanças. Por exemplo, se eu quero terminar uma maratona, mas amanhã começa a chover, a rua que eu costumo correr está interditado. Isso, de certa forma, são momentos imprevisíveis, que está fora do meu controle. Por isso que é da realidade física. Então sempre vai existir na nossa vida de performance humana esse lado visual, mental e essa realidade física que nós estamos convivendo no dia a dia. E aí tem esse divisor de águas que a gente colocou aí, que é a borda aonde tudo vai acontecer, é aonde é o fator emocional, é aonde nós temos que ter a habilidade e todas essas ferramentas que nós viemos colocando aqui ao longo do tempo, que é aonde nós vamos utilizar, porque a passagem dessa região para a parte física, para a parte daquilo que nós queremos, é aonde gasta mais energia. Por exemplo, observe quando o foguete, a SpaceX agora, 15 dias atrás, lançou lá o Dragon para ir lá para a estação espacial. A parte maior que para chegar em órbita, o gasto de energia
é no começo da jornada do foguete. E assim é essa região aqui, quando nós temos que dispendiar as nossas energias para a nossa jornada do nosso ideal, é aqui que começa e é aqui que a gente tem que ponderar as nossas energias, em especial a energia emocional, não é a física, porque é a energia emocional que vai comandar a parte física. Então, se não há esse alinhamento que a gente sabe que existe, do espiritual, do psicoemocional e do físico, para que nós atinjamos ali o nosso objetivo de uma maneira mais fácil e harmoniosa, é aqui que está nessa passagem a parte psicoemocional. Então, quem quer evoluir, quem quer chegar em outro patamar, quem deseja ir para um próximo nível, tem que necessariamente entender essa atenção em si próprio. E essa atenção especial se dá exatamente nessa borda, ou digamos assim, nessa marca do pênalti, aonde eu estou ali e depende de mim a partir de agora, eu não dependo de outras pessoas. E é onde está a minha performance, aquele meu background, em especial a minha esfera psicoemocional para me seguir adiante. Então é aonde a gente tem que ter o foco, a atenção, a intenção, a clareza das coisas, saber que pode ter as intempéries, mas eu tenho que ter o meu lado emocional trabalhado para seguir adiante. Então eu tenho que criar esse ambiente que eu falo, ele pedagógico aqui na cabeça, criativo. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar o meu emocional nessa borda que separa o meu imaginário mental para a realidade. É aí que a gente tem que levar em consideração tudo que a gente está falando aqui, né? Então esse campo do sucesso, ele funciona exatamente dessa forma. Nessa borda é onde tem o maior desprendimento de energia psicoemocional. Se a gente tem o conhecimento disso, já é grande coisa. Observe que eu coloquei aí também um macaquinho. Esse macaquinho, para quem já está nos acompanhando aqui, sabe que é aquela conversa interior, que é a gente fala do monkey mind, que é aquela conversa onde fica querendo nos dar as distrações, querendo nos colocar para um patamar, às vezes para baixo, nos questionando. É o monkey mind. É aí aonde nós temos que ter artifícios para poder domar esse macaquinho, para a gente transpor essa barreira, essa borda, essa marca do pênalti, para ir adiante, chutar a bola aqui, que eu estou usando isso de uma maneira metafórica, evidentemente, né? Então, é essa que é a característica que a gente fala dos problemas das fronteiras. Essa fronteira que está do real pro virtual, digamos assim, né? Tem que existir esse conjunto de elementos que nós já estamos falando ao longo dessa nossa caminhada aqui, e hoje também eu vou passar mais aqui dos artifícios que a gente usa para quando nós estamos aqui nessa borda ou com algum problema. Esse problema, evidentemente, que é de cunho psicoemocional, porque nós estamos falando aqui de performance humana, nós estamos falando aqui de inteligência emocional. Então, esse monkey mind em especial, que eu coloquei o macaquinho para a gente não esquecer, é aqui que ele habita. E para quem está chegando agora, o monkey mind ele está na região que a gente fala do cérebro trino, no segundo andar, ali no sistema límbico, nessa região que a gente falou onde está a amígdala, está o lucus accumbens e está a ínsula. Eu lembrei do nome que eu tinha esquecido em momentos atrás, tá certo? Então, esse é o momento ideal, que é onde essa conversa interior dos macaquinhos que está nos distraindo tem que ser domados, porque senão muda o nosso foco, a gente procrastina, a gente procura nos auto-sabotarmos, e isso é ruim, porque nós não vamos atingir os nossos objetivos maiores, mais grandiosos que a gente está querendo ir atrás. E a neurociência hoje, eu vou voltar agora para a nossa tela aqui normal e ativar os comentários. A neurociência hoje fala que essa é uma região, quando esses macaquinhos estão conosco, ela chama ela de viés da negatividade. Então nós temos que ter os nossos argumentos e as nossas habilidades do ponto de vista da neurociência e do ponto de vista da inteligência emocional, para que eu dome esse momento e aí começo a performar melhor, tá certo? Interessante, que legal. E vamos lá. É conveniente lembrar que esse monkey mind, essa nossa fala interior é normal, natural e inevitável.
todos os seres humanos têm isso. Só que uns têm isso de uma maneira mais aguçada e outros têm de uma maneira menos aguçada e sabe dominar. Isso é que é a sacada de quem tem inteligência emocional. É isso que nós estamos tentando falar aqui. Você tem isso e sabe dominar porque você vai utilizar artifícios para dominar e para ter uma performance. Diferentemente de outras pessoas que não têm quaisquer domínio sobre isso e vai cair às vezes naquela questão da vitimização, naquela questão da síndrome do impostor, da síndrome da fraude que nós falamos. Isso leva a ansiedade, medo, depressão, né? Porque isso é uma cascata que vai tomando grandes proporções. E é isso que nós estamos aqui trazendo mais uma ferramenta no dia de hoje, mas a gente tem que dar esse background para a gente chegar na ferramenta, tá certo? Portanto, quando você a experimenta, ou seja, esse controle, né, há então a chance de nós sermos mais assertivos do que errado, quando a gente começa a dominar essa questão desses pensamentos fugazes ou dessa conversa interior que a gente fala do self-talk, né? Aquela conversa que a gente tem, um falando positivo, o outro falando negativo. A positividade tem que se sobrepor. Por isso que a gente fala muito na intuição. Nossa, eu tô querendo fazer isso, eu tô querendo ir adiante, mas algo tá me segurando. Quando a gente começa a dominar isso, né, algo fala, e isso é a intuição para quem acredita também nisso, favorece que a gente tome as nossas atitudes sem medo e a gente não procrastina e a gente vai adiante. Isso é muito legal. E aí é muito interessante a gente relembrar que nós temos um cérebro de mais de 100 mil anos. E esse cérebro ainda guarda resquícios nos dias atuais, lá dos primórdios. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, o cérebro da sobrevivência. Ele faz parte do nosso sistema nervoso central. Ele é o primeiro andar da que a gente chama do cérebro uterino. Então, se é um cérebro reptiliano, que é isso que a gente está falando, o cérebro das emoções, do lado emocional, que é o sistema límbico, aonde aqui é a área ideal para esses macaquinhos do monkey mind, eles ficam transitando, e a área cognitiva, que é o racional, é o que nos diferencia de todos os outros seres do universo, do nosso planeta Terra, porque é a consciência. Então, se a gente tem a consciência de que esses macaquinhos estão querendo me dominar, eu tenho que usar artifício, porque agora eu tenho a consciência para dominar, para eu performar melhor. Então, o nosso cérebro, por essa herança de 100 mil anos, ainda carrega como se tivesse nós vivendo lá nos tempos das cavernas, que saíamos só para caça, tínhamos que nos proteger das intempéries da natureza. Isso se faz presente, isso, e nós carregamos isso no dia a dia. A gente tem que saber exatamente que isso faz parte da nossa rotina de performance humana, e quem se destaca mais, evidentemente, é quem tem trabalhos, né, dessas habilidades, dessas ferramentas para ter a performance mais apurada, né, porque estimula essa questão do córtex e do sistema límbico trabalhando. Vou colocar um outro diapositivo aqui que eu acho muito relevante, né, que é o seguinte: quando nós estamos diante desse desse momento eu diria, de confusão ou de questionamentos, olha como funciona os questionamentos de quem tem o lado do monkey mind, desses macaquinhos pululando aqui dentro e falando mais alto. Olha como que são os questionamentos. O que eu quero? Eu quero ser bem sucedido financeiramente? Fisicamente eu estou apto, eu estou saudável? Um colaborador eu quero ser um colaborador na minha comunidade? Eu quero ser um amigo mais generoso? Olha como a gente a gente quer uma coisa, mas os questionamentos que a gente fica fazendo no interior nos faz às vezes paralisar, termos uma atitude de estagnação por vários questionamentos que esses macaquinhos, que está lá em especial no sistema emocional, que sobrepõe às vezes o racional, e nós não tomamos atitude. E é isso que nós queremos, mas nós não atuamos. Eu só coloquei alguns exemplos aqui, né? E isso é o que me veio à cabeça na hora que eu estava aqui programando esse encontro com vocês. Então, quando nós estamos experienciando esses problemas na fronteira, em primeiro lugar, a gente tem que ter esse conhecimento de que eu estou diante, então, de algo emocional que está sobrepondo.
Como que eu vou trabalhar isso? Existem vários momentos. A gente falou da respiração em momentos atrás, desde o humor, desde técnica de mindfulness que nós falamos, né? Nós falamos aqui também de técnica de pensar no momento de gratidão, pensar no que aquilo vai ser recompensador para você. Nós falamos de várias coisas e hoje nós vamos falar mais adiante em um outro momento. Então, quando a gente tem essa clareza de que isso que está acontecendo com a gente é de cunho emocional, então eu vou lançar mão de um artifício. É essa que é a grande sacada que as pessoas, às vezes, elas acabam desistindo da sua trajetória porque não tem o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, não tem por que eu estar nesse caminho aqui. Eu vou me lamentar, vou fazer de vítima e vou acreditar que eu não sou capaz de seguir o meu caminho. Então, uma outra coisa é descobrir, né, o nosso porquê. Quando a gente associa o nosso porquê da nossa vida, né, a gente acaba encontrando um substrato muito maior porque me faz seguir adiante. Existe uma frase muito interessante de um filósofo Nietzsche que ele diz o seguinte: se você sabe o seu porquê, você supera qualquer como. Então, o que quer dizer isso aqui? Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Eu tenho que fazer, de certa forma, um contato com alguém? Eu tenho que aguçar ou aprender qual habilidade? Não se preocupe. Se o seu porquê é muito maior do que isso, você vai encontrar formas muito mais fáceis e muito mais palatáveis para você chegar no seu objetivo maior. Então, quando a gente tem esse inventário da nossa vida, que é descobrir o nosso porquê, o porquê que eu estou fazendo isso é de grande relevância a gente destacar, porque vai fazer com que eu siga de uma maneira muito mais prazerosa e sem muitas dores esse meu trajeto. Eu estou fazendo porque eu quero isso, não é porque o outro quer que eu faça ou porque as massas estão dizendo para que eu faça. Eu tenho opinião própria, eu tenho o meu discernimento de que é isso que é bom para mim e é bom para a coletividade e é bom para o outro. E aí a gente segue adiante. Tá certo? Essa é uma ferramenta super poderosa e importante para a gente ter essa noção de seguir adiante nos nossos objetivos. Então, esse diapositivo aqui, voltando e utilizando ele, quando a gente ainda não sabe o nosso porquê, escreva 3, 4 frases. O que eu quero? Eu quero ser bem-sucedido financeiramente? Eu quero ser um líder melhor, um líder na minha família, um líder na minha comunidade. Eu quero ser um melhor funcionário. Eu quero ser uma pessoa mais polida, mais educada. Então, quando a gente tem essas clarezas, você coloca, 3, 5 itens e dá notas para ele. Porque isso você vai priorizar aquilo que é mais interessante no momento. Porque não que tudo isso que eu coloquei aqui não seja relevante. Às vezes, não para você nesse momento, mas de repente alguns deles, na grande maioria, nos serve. Então, mas a gente não pode desfocar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente se foca em 2 para a gente ter melhores resultados. Então você dá uma nota que eu chamo aí de 0 a 5. Quando você dá as notas maiores, ou seja, as números 5 nesses seus propósitos, nesse seu porquê, você vai trabalhar com mais clareza, com mais foco, com mais graça nesse ponto. E aí a sua chance de performar é muito maior. E depois você vai na outra nota e assim sucessivamente. É uma das maneiras que eu sempre utilizo para os nossos mentoriados a encontrar o seu porquê. Parece uma maneira muito simples, mas muitas pessoas não sabem os seus propósitos. Muitas pessoas não têm sequer o conhecimento de que para ela performar, ela tem que fazer algo que esteja alinhado com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela almeja, com aquilo que é os princípios, com aquilo que são os seus valores. Porque senão não adianta, você acaba desistindo no meio do caminho. Então, quando você tiver esses questionamentos, esses problemas da fronteira que nós estamos falando, que é aquela linha imaginária, você vai lembrar desse seu propósito, desse seu porquê. E isso vai dar uma descarga bioenergética do ponto de vista de neurotransmissores e hormônios aqui no interior do seu corpo, que isso vai potencializar ainda mais qualquer dissabor desse monkey mind que está falando ali, ou qualquer obstáculo que venha surgir nessa sua caminhada.
né? E isso a gente fala que é exercitar essa superpotência natural que nós temos, pelo simples fato de estar mexendo com a parte psicoemocional. Eu, sabendo esse meu porquê, esse meu propósito, eu levo um sentimento, com esse sentimento me faz ter aquela ação que eu tanto quero de maneira mais altruísta, e a gente consegue mais facilmente as coisas. Não vou falar que é fácil, mas ela torna-se mais interessante para a gente conquistar. E a gente não desiste. Quem tem performance humana sempre está se desafiando, sempre está aumentando aquele sarrafo que nós colocamos aqui do exemplo da ginástica, né, ou do salto em distância, não seja que não venha a ser o atletismo, né? Uma outra, então, esse nosso comprometimento é de fundamental importância para a performance humana. E aí entra num dado que é muito interessante, que eu vou colocar aqui para todos entenderem um pouco melhor, né? Quando a gente está comprometido, né? Quando a gente se compromete a fazer algo, é uma outra questionamento que a gente faz. Quando a gente colocou lá atrás, se eu estou comprometido com o meu foco, comprometido com a minha clareza, você muda totalmente e você acaba ativando essa questão de neurotransmissores, essa neuroquímica interna, ela é modificada. Então, a gente fala o seguinte: por tudo que tem acontecido eu agradeço, e por tudo que ocorrer eu digo sim. Então, por tudo que ocorreu comigo eu agradeço, fez-me chegar até aqui, essas experiências foram valiosas. Esse é o exemplo da ginasta que nós colocamos agora, da Simone Biles. Ela viu o que a mãe tinha feito, ela viu os problemas que ela teve, mas é um exemplo de superação. Ela não ficou remoendo, não ficou dando uma de coitadinho, ela seguiu adiante. Ela deu graça, eu agradeço, eu estou aqui, mas eu vou seguir adiante. Aquilo me fez chegar até aqui. E aqui a gente segue adiante. Isso é ter fé na vida, é acreditar que algo muito maior tem para o nosso caminho. Porque senão a gente vai ficar estagnado, chorando o leite derramado, e não adianta. As pessoas de performance humana não são assim, né? Então, para tudo que aconteceu, eu agradeço, tá aí a gratidão, e para tudo que ocorrer a partir de agora, eu digo sim. Se acontecer algumas coisas, porque eu tenho, que não estão de acordo com o que eu estava planejado, mas eu tenho agora a inteligência emocional e as ferramentas para tentar desviar disso sem me afetar muito. Né? Todos nós seres humanos, nós somos seres humanos, nós temos um sistema nervoso central, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas emoções. Agora, uns sabem trabalhar a seu favor isso aí. É isso que nós estamos falando. As pessoas de performance humana, elas utilizam o seu lado emocional para potencializar. Não é que elas são insensíveis, não é isso que eu estou querendo dizer. Elas utilizam esses dissabores ou os seus momentos ou da sua bioquímica, da sua farmácia interna para potencializá-las ainda mais. E isso, quando a gente está comprometido e olhando para o passado e vendo que isso é útil no presente para que eu projete o meu futuro, é uma maneira de nós estarmos comprometidos conosco mesmo. Eu estou tendo a minha identidade, o meu propósito, né? E é isso que é o comentário da nossa... o título, o comentário que eu coloquei hoje do nosso encontro. E se? Essa que é a grande, eu diria, que é o grande carimbo para esse passaporte, que é a grande senha que nós temos, é algo até filosófico, a gente pode ir para esse lado. A nossa rigidez, as nossas fraquezas, e todos esses nossos pensamentos tóxicos que estão preponderantemente nessa zona do sistema límbico aqui, pelo monkey mind, que é nosso self-talk, eles seriam diferentes se nós tivéssemos o hábito de criar a antiversão das situações e dos fatos só colocando essas duas palavras ou essas três letras. E se? E se eu tivesse pensado de forma diferente? E se eu tivesse feito isso? E se eu fizer diferente como as coisas estão me mostrando? E se eu buscar ajuda? E se eu conversar com determinadas pessoas? E se ao invés de fazer assim, eu vou fazer de uma outra maneira? É isso que a gente tem que fazer. Não é ficar chorando o passado.
é, de certa forma, colocar isso que nós começamos a ver de outros ângulos. As pessoas podem falar, mas isso é muito fácil estar falando. Não estou falando que é fácil, isso é um exercício. As pessoas de performance humana, elas conquistam as coisas, não é da noite para o dia. E esses exercícios são feitos diuturnamente, cotidianamente, porque isso está relacionado com o seu propósito, com o seu alinhamento, com o seu porquê. Então ela tem conhecimento dessas ferramentas, ela distancia da realidade, dos seus padrões habituais, se questiona e apara as arestas e continua. É a antiversão dos fatos, coisa que a gente não é treinado a fazer. A gente só vê a coisa dentro da caixa, a gente não se distancia da realidade, a gente já se desespera e joga a toalha. Isso é corriqueiro. Eu fiz isso muito na minha vida. A gente também vai aprendendo com os nossos erros. Só que quando a gente compartilha os nossos erros e os nossos dissabores, a gente também se fortalece. É por isso que eu me propus a estar falando todos os sábados aqui de performance humana. É um momento que eu também tenho de fortalecer e ajudar as outras pessoas que estão passando por algo semelhante ou querendo chegar a um próximo nível da vida e pode atingir de maneira mais fácil. É isso que as pessoas de performance humana fazem, elas se ajudam, elas se agregam e fazem o grande exército do bem para ir mais adiante. Então esse si que nós estamos falando é algo que, se a gente sabe dessa firmeza, desse degrau, dessa mente superior que nós chegamos, que é um degrauzinho a mais, não ser superior, ninguém, não é isso que eu estou falando. É saber que eu tenho agora um controle mental, então isso já me pertence, já não é dúvida para mim. Então, a vontade de poder ser um pouco melhor é uma decisão que está no meu plano mental. Ser melhor em qualquer esfera que eu optar. Ser melhor na minha sociedade, ser melhor no meu trabalho, ser mais econômico financeiramente, fazer mais o ato da servitude, ser mais um bom filho, ser mais um bom cônjuge, não importa. E essa decisão vem aqui do meu mental, no meu plano mental. E a perseverança e a consistência vai no plano aqui físico, no plano que nós convivemos, indo de encontro lá naquele tabuleiro que nós falamos, naquele campo lá da realidade do sucesso, Então, a gente sempre tem que fazer a contemplação, que é o que está de cima, que é do campo das ideias, do supramental, da que a gente aqui fala, que é do espiritual, e a gente vai para o lado da organização, que isso é no campo terreno, isso é indissociável. Então eu não posso ficar alinhado demais nem para cima e nem para baixo, nem no campo material demais, nem no campo terreno. Eu tenho que fazer a equivalência disso para ter performance humana. Não esquecendo daqui de cima e atuando aqui de baixo. Esse é que é o nosso propósito. Então, quando eu digo eu sou capaz, eu vou fazer isso, isso eu já estou com isso no meu plano mental e eu trabalho para continuar sendo no meu campo físico. É essa que é a grande sacada aí do que a gente fala do e se. Esse e se é extraordinariamente poderoso. As pessoas não têm conhecimento disso. Eu repito, nós vamos nos distanciando de nós mesmos para aquela reação que supostamente nós iríamos ter e nós não vamos ter mais, porque eu me distanciei, eu avalio qual que é o meu sentimento quando uma pessoa fala algo ou como algo não deu certo para mim. Você começa a fazer a avaliação sua, não reaja, só sinta, porque isso gerou um sentimento. Esse sentimento, o que ele está traduzindo para você? Sentimento de impotência, de incapacidade, de incompetência. A gente tem que assumir isso. Sim, esse sentimento me gerou, foi isso. Opa, olha, você está fazendo a autocrítica, mas uma autocrítica positiva para você mesmo. Você não está verbalizando isso, mas você está sentindo isso. E aí é uma maneira de você se distanciar, você avaliar e aí corrigir e caminhar. Aonde nós projetamos a nossa consciência humana, aí vai dar vida. Então, se eu projetar só nos meus defeitos e na minha impotência, eu estou dando vida para isso, eu estou fomentando que isso é assim que funcionam as coisas. Eu tenho que ter consciência de que isso existe, mas eu não tenho que dar vida para isso, eu tenho que dar na antiversão dos fatos. E quando eu uso essa e se, eu já estou automaticamente fazendo a disrupção lá no meu sistema emocional, no meu sistema límbico, que eu repito, lá no segundo andar do cérebro trino.
de Paul MacLean, né? Lá no segundo andar do nosso sistema nervoso central. E isso vai fazendo com que essa disrupção negativa dessas ideias, elas vão se esvaecendo e aí me faz voltar para o meu propósito, para aquilo que eu estou querendo fazer, e aí, teoricamente, as coisas vão voltar para os eixos, né? Então nós sempre temos que ter essa esperança de mudança, e essa mudança só vai partir de nós mesmos, não tem jeito. Só nós que vamos nos transformar, nós vamos nos conhecer, nós vamos nos dominar e nós vamos nos transformar. E transformar para melhor e trazendo sempre outras pessoas com a gente, que esse é o propósito das pessoas de alta performance humana, né? A gente não pode abrir mão do crescimento, né? A natureza divina faz com que nós tenhamos aqui nessa terra, né, meios para nós evoluirmos. Se a gente não fizer isso, nós estamos negando a nossa existência e, acima de tudo, negando a grande criação que eu creio que todo mundo aqui, né, acredita no Ser Supremo. Eu quero que, por enquanto, vocês deem um joinha se está entendendo, se está muito filosófico, se está bacana, se está valendo a pena. Daí, quanto mais joinha você colocar, mais eu vou entender que está valendo a pena e que você também está curtindo o que nós estamos falando aqui. Enquanto isso, eu bebo uma água aqui um pouquinho. Tudo bem? Estão entendendo? Que bom, bacana, legal, que ótimo. Então, quando a gente está lá naquela zona, naquela linha de transição do mental para o físico, né, que a gente assim colocou, né, nós temos que dar pequenos passos, a gente não pode ir nos atropelos. Repetindo, eu não posso dar grandes passos, por quê? Porque é gasto energético, é gasto de energia. Esses passos, eu não estou falando do passo do ponto de vista físico, não. Eu estou fazendo a metáfora, né? Às vezes pode ser até físico, eu dei o exemplo aqui da prova de maratona. Mas se eu for devagar, eu vou tendo mais raciocínio e vou tendo mais a ponderação do que as coisas estão acontecendo. Isso é estar extremamente focado em cada passo. São passos pequenos, mas você está fazendo um grande caminho, um grande salto da avenida do seu sucesso, né? São pequenos, esses passos podem parecer curtos, podem parecer assim uma marcha, mas você está caminhando sempre adiante. Acredite nisso. Então, não é local de fazer grandes promessas, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Você vai devagarzinho, que senão você tem um tombo muito grande e aí você acaba se desestimulando. Então, essa zona de transição, que quando que eu sei que eu estou nessa zona de transição? Nós já falamos, quando começo a ter questionamentos. E aí a intuição fala assim, nossa, eu estou no caminho certo, então é para eu ir mesmo. E aí a gente começa a fazer essa panorama aqui Deu um delay aqui, mas está tudo bem? Deu um delay aqui na tela. Só dá um ok, só para eu entender se vocês estão me vendo. Porque a minha tela ficou preta aqui, mas eu acho que está ok, já voltou, né? Pois bem, o que eu quero dizer agora é que quando a gente começa a falar aqui, eu estou comprometido a ser uma pessoa mais generosa, eu estou comprometido a fazer isso até o final da semana, eu estou comprometido a atingir minha meta até daqui 15 dias. Quando você se compromete, repito, você atua no sistema nervoso central de uma maneira totalmente distinta quando você fala que só tem interesse nas coisas. O interesse do comprometimento tem um universo aí entre essas duas palavras. E é aí que está a grande diferença, porque isso faz mexer essa farmácia interna totalmente distinta. Eu tenho interesse de um dia conhecer determinado país. É diferente falar assim, olha, eu estou comprometido a ir para o Japão. Eu tenho interesse em conhecer o Japão. Você não falou mais nada. Agora, quando você fala comprometimento, você mudou totalmente a sua postura, a sua ideia. Você vai começar a trabalhar, vai começar a estudar melhor sobre esse país, sobre a língua, quando que você vai, se vai ser de férias, se vai ser a negócio, se você vai com intérprete, se você vai aprender japonês. Estou dando um exemplo, porque você falou essa palavra compromisso. E a gente tem que verbalizar. Eu estou compromissado a fazer isso. Eu estou compromissado a fazer aquilo. E isso já mexe com toda a nossa bioquímica interna.
né? E a gente fala que são afirmações fundamentadas. E essas afirmações fundamentadas, evidentemente que está alinhado com o meu propósito, com os meus valores, aquilo que eu acredito, porque é isso que eu estou fazendo. Algo que me dê prazer, algo que me faça atingir um novo patamar, nesse standard que a gente fala. E é aí que está o sentido da vida, a gente sempre ir adiante, né? Então, não adianta a gente ficar lutando com o cérebro, lutando com o monkey mind. Porque quando a gente luta, é lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, né? A gente fica lutando e aí o que acontece? Você potencializa mais isso, você tem que se distanciar para ter êxito nas coisas. E é isso que a gente tem falado aqui e eu repito hoje em dia, eu tenho que estar num outro patamar. E esse outro patamar é um olhar diferente de que o que isso está comunicando para mim, em especial em termos dos sentimentos, para que não haja esses dissabores ao longo da minha jornada e eu desista daquele tão sonhado objetivo que está lá adiante. Né? Então, quando nós temos esse tipo de perfil, e eu estou aqui querendo colocar mais uma tela, só para a gente tentar finalizar, né? Então, aqui era só recapitulando a questão do monkey mind. Quando a pessoa é vaga, ela começa a se martirizar, é assim que aparecem os questionamentos quando nós estamos lá na zona de transição. É isso que as pessoas... não, essa pessoa fez isso, é porque não gosta de mim, é porque eu cheguei atrasado aquele dia. Começa a se vitimizar. Então ela leva muito pro pessoal. É uma outra maneira desse monkey mind estar falando alto ali na sua zona de transição. Então, a gente ter o reconhecimento de como nós nos comportamos nessa região, a gente começa a fazer essa questão do comprometimento conosco mesmo, nos distanciando, olhando de outro ângulo, colocando as 3 letras. E se eu fizesse diferente? E se eu colocar aquilo de uma maneira diferente? Eu não vou ter um êxito também mais rápido ou mais precoce e com muito mais prazer do que eu estou imaginando que eu não estou tendo agora. Então é exatamente olhar para si mesmo. Essa que é a grande sacada. Então mudaram esse foco. Esse foco tem que sair de você quando você faz esse distanciamento. Então eu sempre falo que a gente tem que ter um agente voluntário dos nossos projetos pessoais, que é o AVPP, os agentes voluntários dos nossos projetos pessoais. Quando a gente compartilha com esse AVPP, quando nós estivermos nessa zona de transição do virtual para o real, quando nós colocamos assim, lá naquele tabuleiro, a gente pode recorrer a essa pessoa, a gente pode compartilhar, estou tendo com essa dificuldade, estou tendo esse sabor, como você me orienta, como você sugeriria, e é essa que é a sacada. Esse AVPP a gente tem que ter em toda a nossa caminhada de performance humana, a gente tem que eleger essa pessoa, né, de confiança, evidentemente, que você pode e que você acredita que tudo que ela está falando é de coração, e que você vai confiar os seus objetivos, os seus sonhos, os seus propósitos para essa pessoa, e você parte do princípio que essa pessoa seja um seu mentor. Então, pode ser um familiar, pode ser um melhor amigo, pode ser o cônjuge, não importa, mas você tem que ter essa pessoa. Né? E aí você começa a fazer essas afirmações, como nós falamos aqui, da questão do comprometimento pessoal, e essas afirmações vai fazer com que chegue no sistema ali límbico, eliminando todas essas cascatas de pensamentos tóxicos e negativistas que nós vamos tendo, para aí sobrepor o lado positivista para que nós tomemos ação. Então, para o subconsciente chegar na parte física e muscular e fazer com que nós tenhamos as ações. Né? Seja uma ação em falar, seja uma ação em escrever, seja uma ação de andar propriamente dito, não importa. É essa que é a grande sacada que a gente tem que ter ao longo dessa caminhada de performance humana. E aqui eu sempre costumo dizer o seguinte: se tudo para você se o seu único instrumento de trabalho é um martelo, tudo para você é um prego. O que quer dizer isso? Né? É um jargão muito engraçado. Se você só tem uma única ferramenta
e você não sabe manusear nada, você não quer aprender nada, você não acredita que existe serrote, que existe uma chave de fenda, que existe um alicate, você só acha que é o martelo que vai resolver todos os problemas da sua vida, tudo para você tem cara de prego. Então você pode não saber manusear a chave de fenda, não saber manusear o alicate, o serrote, né, ou qualquer que seja uma chave de boca, uma chave de roda, não importa, estou colocando aqui de uma maneira metafórica, mas a gente tem que conhecer outras coisas, porque se eu cheguei até aqui num determinado nível da minha vida e não cheguei num outro patamar, é porque eu não conheço outras coisas. Para que eu tenha uma performance melhor e com menos dores e com menos sofrimentos, não importa idade, sexo, condições financeiras, não importa, eu tenho que experienciar outras coisas. E como que eu faço isso? Experienciando novas ferramentas. Eu não tenho que ter só um martelo na minha mão, e tudo não pode ser um prego, eu tenho que ter outros instrumentais, eu tenho que colocar tudo isso dentro da minha caixa de ferramentas, para que no dia que eu precisar, aqui tem um serrote, eu aprendi como é que manuseia o serrote, é assim, aqui tem uma chave de fenda, aqui tem vários tipos de chave de fenda, tem chave estrela, tem chave Phillips, e aí começam outras coisas. É essa que é a grande sacada, né? Então, para um cérebro que foca na intenção da vida, tudo conspira para uma possibilidade de demonstração dessa intenção aqui na nossa vida física. Então, se eu pensei aqui no mental e eu tenho essa possibilidade de que isso ocorra aqui no plano físico, acredite que é verdadeiro. Eu sei que você acredita. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Agradeço de coração o seu momento, a sua carona de estar aqui, permitindo que eu entre na sua tela digital, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Na nossa bio aqui do Instagram, eu convido você a depois entrar no nosso grupo de Telegram, tem assuntos extremamente inovadores por lá. E compartilhe o que você aprendeu aqui com outra pessoa. Pessoas de performance humana nunca fica só com conhecimento para si mesmo. Ela transmite, ela pulveriza, ela multiplica os conhecimentos, que isso de certa forma está solidificando o conhecimento e você está ajudando para outra pessoa a quem você gosta. Marque alguma pessoa que você gostaria que também estivesse aqui conosco, 3, 5 colegas, membros de família, colegas do trabalho, e nós nos encontraremos na próxima semana com a graça de Deus. Eu fico por aqui, um grande abraço, felicidade para vocês. Um grande abraço. Tchau.